Ele teve uma pausa de 2017 até metade de 2019 para finalizar a faculdade, teve uma lesão no long distance em 2018, engordou mais de 10 quilos e precisava voltar aos 74 quilos para atingir a sua meta principal. Ele me procurou dia 30 de agosto, e esse dia 30 de agosto do ano passado foi o meu mês fácil, né, de metas. O principal objetivo que ele tinha era fazer o Ironman esse ano, o Ironman Full, a gente estava super preparado, ele estava voando, tinha certeza que ele ia super bem no Ironman esse ano em Floripa, e infelizmente a pandemia tirou nossos objetivos da frente. Mas é um paciente que tinha uma meta, inclusive, bem audaciosa, aí, 8 horas e minutos para o Full de Floripa, mas que não aconteceu. Esse é o nosso paciente com 87,7 kg. Precisava pesar 74 quilos. Eu tinha bastante tempo com ele, graças a Deus, né? Mas eu não podia deixar ele treinando muito tempo, assim, né? Com excesso de peso, porque ele ia perder performance, né? Eu não estava conseguindo nem seguir a planilha do treinador. Então ele tinha ali... Só que vejam que ele tinha 87 quilos, mas ele tinha 16% de gordura corporal, o que para homem é um pouquinho alto, mas não é nada absurdo, né? E um gasto calórico de 3.670 quilocalorias ao dia, né? Então, um gasto calórico bem alto pela planificação de treino que ele fazia. Ele tinha treinos predominantemente de baixa intensidade e volume, alternância em algumas semanas power phase, para as competições preparatórias, ao longo desse ciclo inicial. Esse também é um paciente que eu apresentei na mentoria presencial ano passado, né? Então, o objetivo principal era a redução de peso corporal, que eu fiz, condutas que potencializassem a resposta de adaptação mitocondrial, uma dieta única para todos os dias, com restrição calórica e menor percentual de lipídios, percentual de lipídios, suspensão de todos, com ele eu tentei a estratégia low carb, high fat, tá? Suspensão de todos os suplementos alimentares e introdução de novos para resposta de adaptação, porque ele tomava um monte de coisa, e tentar fazer o training the gut, colocando o carboidrato somente ao redor das sessões de treinamento, tá? Então, o que a gente fez? Olha, essa é a dieta dele, 1,5 de proteína, dentro para esportes de endurance, né? A recomendação fica de 1,2 a 2,0. Eu fiquei bem no limite de 1,6 lá, que eu coloquei para vocês, né? Carboidrato, olha só, 1,28, 100 gramas de carboidrato só no dia, tadinho, sofreu. Com uma dieta de 2.100 calorias, eu tive uma redução bem importante, de déficit energético, esqueci de colocar aqui, mas deu mais de 1.000 calorias, né? E ele ficou com, olha só, uma disponibilidade energética de 22 calorias. Eu fui bem audaciosa, não estou dizendo que isso está certo, tá, gente? Fui bem audaciosa, porque para que eu queria testar, como ele era nutricionista, e a gente tinha uma proximidade, a gente tem uma proximidade muito grande, eu queria testar para ver como que ia acontecer com ele, monitorando rastreamento metabólico, monitorando exame, monitorando tudo que vocês têm, que tenha direito em relação à saúde desse paciente, né? Aqui é um modelinho das orientações de treino dele, né? Ele fazia a maior parte dos treinos em jejum, né? Eu mesclei alguma estratégia de jejum da primeira sessão de treino do dia com a segunda sessão de treino com um carboidrato ao redor da segunda sessão de treino, né? E eu usava aqui também um suplemento, não sei se vocês conseguiram ver, deixa eu voltar, de teacrine com cafeína, que eu usava durante o treino para minimizar o impacto desse treino em jejum na performance esportiva, né? Então eu brinquei um pouco com as estratégias aqui com ele. Depois de 11 semanas, o que a gente teve? O Caio saiu de 87,7 para 81 quilos, né? E de uma somatória de dobras de 67 para 45,3. A gente ainda não estava na melhor performance dele, que é atingir o objetivo que ele tinha, de 77 quilos, mas ele já estava bem diferente, que era inicialmente, né? Então a gente já tinha ali uma redução de redução de gordura corporal bem importante, né? Não só do peso total, né? Ele tinha perdido aí um pouco mais de 5, 6 quilos, mas ele teve uma mudança de composição corporal muito favorável, né? Ele saiu de 16,8% para 11,8% de gordura, né? E um somatório de dobra também bem importante, aí, especialmente no abdominal, que saiu de 21,7 para 16,1. Então, ele teve uma melhora bem interessante de performance também. E olha que interessante, fazendo essa estratégia, né, um pouquinho antes, ele foi fazer uma prova de 1.500 metros de natação, uma prova de treino, né? 60 quilômetros de bike, 10 quilômetros de corrida. Ele fez 2 horas e 37, foi o campeão geral. Para essa competição em específico, nós fizemos um carb load de 2 dias, com 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, mais cafeína e teacrine, que olha, tá bem fora, inclusive, do que os estudos colocam, né? Mais cafeína e teacrine e carboidrato durante a prova. Então, eu não podia também aumentar a ingestão de carboidrato dele de 1 grama por dia para 10 gramas por dia. Isso é insano, né? É uma loucura, ia passar mal. Então, eu fiz um aumento gradual desse carboidrato, porque a gente também estava testando, não era a prova-alvo dele, era uma prova que a gente estava testando a estratégia nutricional, testando a planilha do treinador, enfim, não uma prova teste. E ele estava muito comprometido com isso. Olha que interessante essa mensagem que ele me mandou no dia 12 de outubro, logo depois da prova. Momentos bons merecem ser compartilhados. Você é uma profissional que eu sempre admirei desde a primeira palestra sua que fui.
Sempre tive vontade de aprender um pouco mais com você e ser seu paciente. Você foi aquele ponto gatilho que faltava para eu voltar a ser o Caio que eu era no triatlo em 2017. Hoje, 12 de outubro, competi aqui em Brasília no Challenge Cerrado e fui campeão geral. Você não sabe a felicidade que eu estou e pode ter certeza que você tem participação nisso. Quero fazer você acreditar no meu potencial como atleta e vamos para cima, que esse é só o começo dessa jornada. Obrigada, Andréa, de coração. Eu fiquei muito emocionada com essa mensagem, porque eu recebo algumas, né? Assim como vocês aí do outro lado também recebem dos pacientes, mas ele foi muito, eu tive muita a participação dele, assim, foi muito legal a gente trabalhar junto e de perceber o quanto ele é comprometido com essa questão da dieta e do treinamento. E é nutricionista, atende o dia inteiro também, assim como muita gente aqui. Ele faz o melhor que ele pode, sempre, faz treinos insanos. E a gente tinha muita chance de ir muito bem esse ano no Ironman de Floripa. Foi uma pena que a gente perdeu toda a periodização para isso, mas eu tenho certeza que ele vai voltar aí forte e firme quando a gente passar por todo esse momento que a gente está da pandemia, né? E olha só que interessante, esse estudo é bem legal, porque ele mostra, ele desenvolveu uma ferramenta de educação dos nossos pacientes, dos nossos atletas. É um estudo que de 2019, também é um estudo novo, que valida, inclusive, esse Athlete Plate Nutrition. Olha que legal, que é uma ferramenta de educação nutricional. E a primeira fase de publicação desse estudo que ajuda a gente a decidir sobre a composição da dieta e o momento de treino adequado para a manipulação da composição corporal. Então, essa é uma ferramenta boa, que foi que eu utilizei com o Caio, porque a gente fez nessa fase inicial da preparação de treino, né? Vejam que ele competiu em outubro, não era uma prova-alvo, era uma prova de treino, mas a competição-alvo dele era só em maio desse ano, né? Então a gente estava na fase inicial de preparação de treino, que é justamente o que essa ferramenta coloca. Então é onde a gente tem os treinos mais fáceis, o easy training, para weight management, ou seja, periodização da composição corporal, né? Trabalhar com a questão da composição corporal. Então eles propõem um prato, olha só, mais rico em verduras, vegetais, né? Frescos, cozidos e crus, né? Água, bebidas, sucos diluídos, né? Café e chá, reduzir esse consumo, na verdade. Trabalhar ali com os temperos, né? Sal, pimenta, ervas, especiarias, vinagre, salsa, mostarda e a ketchup, eles também colocam. O uso de óleos, né, vindos de abacate, castanha, sementes, queijo e manteiga. O uso de 1 a 3 colheres por dia, né, dessas gorduras. E aí eles colocam aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma linha tracejada que é uma redução um pouquinho maior do carboidrato. Não é que não tem carboidrato na dieta, vejam. É uma redução um pouquinho maior do carboidrato para manuseio da composição corporal. E ali embaixo, o easy training, né? Então, se ele estiver na fase de treino, você pode colocar um pouquinho mais de carboidrato. Então, veja que para controle do peso corporal, para trabalhar com a periodização do peso corporal, eu trabalho com um pouquinho menos de carboidrato e um pouquinho mais de proteína. Então, esse prato ajuda a gente a olhar para o paciente, né, e ensinar o paciente como ele deve montar o prato, né, como ele deve compor a alimentação dele, que sai dessa loucura das mídias sociais, o que é a dieta cetogênica, só gordura, ovo com bacon, né, dieta low carb, come verdura, né, não sei o que, jejum intermitente, sai dessa loucura e entra para um approach muito mais educacional, que é muito mais legal, né? Então ele pode sim perder peso corporal com um prato desse jeito, colorido, com carboidrato, com proteína, com um pouquinho mais de proteína, com menos de carboidrato, com bastante legumes e frutas, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho de educação nutricional com o paciente, isso é muito legal. Claro que eu não sei fazer isso com o Caio, porque ele é nutricionista, e acabei falando o nome dele aqui, mas ele é nutricionista, mas com pacientes que não são nutricionistas é interessante utilizar essa ferramenta. E a ferramenta ainda dá, por exemplo, olha só, como deve ser a composição do prato para um treino moderado, né? Então, por exemplo, aquele paciente que começou a treinar, aquele paciente da academia, que não treina intenso. Sabe aquele atleta do CrossFit que entra lá no box e acha que está treinando intenso? Para esses atletas, olha que interessante, a gente pode trabalhar com um consumo moderado de carboidrato, colocar proteína. Olha só, eu coloco um pouquinho mais de carboidrato, reduzo um pouquinho a proteína, reduzo um pouquinho os vegetais, trabalho com os vegetais, trabalho com as frutas, né? A mesma coisa em relação às especiarias e os óleos. Então também é uma forma de educar esse paciente que é um praticante de atividade física, não é um atleta de alta performance, é aquele cara da academia que está buscando mudar. Por que isso é importante, gente? Porque quantos pacientes que eu já peguei que fazem academia, por exemplo, e que estão pensando em ganhar massa muscular e perder gordura, e que ficam enlouquecidos que eu coloco carboidrato na dieta? Como assim? Eu vou emagrecer, eu vou engordar, vou comer carboidrato. E aí eu falei, me dá uma chance. Eu falo assim pro paciente, me dá uma chance. Se não der certo, eu rasgo o diploma.
eu me jogo aqui, ó, minha clínica é no 7º andar, eu me jogo no 7º andar, eu falo para ele, né? Me dá uma chance de te mostrar que vai dar certo. E aí eu coloco o carboidrato na dieta, quando ele realmente tem adesão, né? Ele me vem com feedback que melhorou muito a performance, que tá emagrecendo. Tem uma corredora, que inclusive eu fiz atendimento online dela, do Nordeste, que ela ficou enlouquecida, não queria comer carboidrato de jeito nenhum, né? Vivia lesionada, overtraining, um monte de coisa. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, me dá uma chance, deixa eu te mostrar que a gente pode colocar carboidrato na dieta, que você não vai morrer com esse carboidrato e que você vai conseguir performar e não vai ter mais lesão. Feedback dela de semana passada, não acredito que eu não tô engordando comendo carboidrato e treinando. Eu falei, pedi chance, eu te falei que ia dar certo, né? Então essas coisas de trabalho de educação nutricional com o atleta é muito interessante, né? E olha só, quando treino intenso, né? Ó, não tem segredo, né? O treino intenso, come carboidrato, meu filho. Se metade do prato tem que ser carboidrato, né? Depois menos proteína, porque eu posso comer menos vegetais crus e comer mais vegetais cozidos. Então, essa fase é uma fase que eu tô treinando intenso, tô pré-competitivo, tô fazendo 2 treinos por dia, ou pra academia fico lá 3 horas treinando intenso, né? Esse é o tipo de prato que a gente tem que construir pro paciente. Então, não é uma coisa fácil perder peso e perder gordura corporal, menos ainda, né? Mas é um trabalho de formiguinha, de educação que a gente vai fazendo com esse paciente, tá? Que é muito, muito legal. Bom, outra coisa importante a gente trabalhar na dieta do atleta é a densidade nutricional do plano alimentar.